Olá, pessoal, tudo bem? Você sabia que o óleo essencial de melaleuca, o Tea Tree, uma das coisas que ele trabalha emocionalmente falando, são aquelas bagagens negativas que nós temos, muitas vezes a respeito de nós mesmos, ou do mundo, ou das pessoas? Fica comigo que vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Então, pessoal, meu nome é Duda Anacleto, sou empreendedora, sou reikiana, sou apaixonada pelos bichanos, pela natureza e amo muito, cada vez mais, esse universo natural. Quanto mais eu estudo, mais eu pesquiso, mais eu leio, mais eu me apaixono por esse universo. E estou vindo aqui para falar sobre alguns benefícios que o óleo essencial de melaleuca, o Tea Tree, ele nos oferece como suporte para trabalhar algumas questões energéticas, né? Uma das coisas do melaleuca, você sabia que ele é o óleo dos limites energéticos? É isso mesmo, né? Sabe aqueles relacionamentos codependentes, aqueles relacionamentos tóxicos? E isso não é só relacionamento amoroso, não, tá? É relacionamento em geral, seja de amigos, seja em família, de irmão, de pai, de mãe. Ele trabalha justamente essa questão. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para explicar um pouquinho melhor do que seria esse relacionamento codependente. Então, o que seria um relacionamento codependente emocional? Vocês já devem ter ouvido alguém falando, usando algumas frases, né? Falando do tipo, eu prezo muito pelo meu relacionamento, eu amo muito meu parceiro, ou eu faço qualquer coisa para manter o meu relacionamento. Às vezes esqueço até de mim mesma. Eu vivo somente para o meu parceiro. Vivo em função de realizar os sonhos dele ou dela, ou do meu filho, ou do meu amigo. Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Então, aí eu te pergunto, e onde que você fica nessa história? Como que é isso para você, né? Você é uma pessoa que vive para satisfazer os desejos do outro, chegando até a se anular. Tudo na vida precisa de equilíbrio, precisa de limites, impor limites. E quem coloca o limite é você mesmo, né? Então, você precisa desse equilíbrio, né? Se torna um espelho que reflete somente a necessidade do outro. É como se você se olhasse no espelho e o reflexo que você vê fosse da outra pessoa e não sua. Então você só enxerga o outro, você não olha para si mesmo. Você acha que isso é normal? Você se esquecer, você não fazer absolutamente nada por você, somente pelo outro, né? E onde que você fica? Onde que está o seu amor próprio, né? Então, o melaleuca, ele trabalha os limites, né? Então, sabe aquela frase assim, olha, até aqui, ok, passou daqui, tem limite, né? Porque eu costumo dizer que o outro vai até onde você permite. Então, se você permite, o outro vai indo, né? Não é assim que acontece? Então, tem uma hora que você tem que impor esse limite. E uma coisa interessante para analisar é justamente o quê? No
fundo, no fundo, no fundo, essa pessoa não acredita em si mesma. É bem por aí. Ela não acredita nela mesma. Ela não tem amor próprio, né? Ela tem uma baixa autoestima muito grande. Então, o que ela procura fazer é se tornar necessária, se tornar importante, imprescindível na vida do outro. Para quê? Para que o outro dependa dela ou dele, né? Para que o outro dependa de você. Para uma forma de segurar o outro. Então, essa pessoa, ela se acha inferior e tenta suprir isso com um excesso de cuidado com o outro, né? São apenas tentativas, na verdade, desesperadas de se tornar interessante, indispensável. Então, achar que o outro não consegue viver sem você. Então, isso é um relacionamento codependente. Que o Melaleuca trabalha também, que eu acho muito interessante, que ele capacita e te incentiva, ele te capacita e te incentiva a você abandonar todas as formas de autotraição, de se autossabotar. Sabe aquela mania de você se trair, ficar se enganando, procrastinando? Ah, depois eu faço. Ah, como é para mim mesmo, eu posso esperar, então vou fazer isso daqui primeiro, que é prioridade, e depois eu faço essa outra coisa aqui que eu preciso fazer, mas depois eu faço. E com isso fica se enganando, fica procrastinando, jogando sempre para frente. Ele traz justamente essa clareza, ele traz para a sua consciência essas questões. Exatamente. Ele traz a clareza, ele estimula a concentração, o foco, ele te dá insights, ele te dá uma percepção, ele te dá. Ele te desperta para o seu autocuidado, para o seu autodesenvolvimento pessoal, né? Então, o Melaleuca, ele traz essa clareza das situações que precisam ser mudadas, né? Que você precisa ter consciência, porque a primeira coisa mais importante que tem é o quê? Você ter consciência de que você precisa mudar. Porque tem muito uma questão de que a pessoa acha que o outro tem que mudar, né? O mundo tem que mudar. E não. Quem precisa mudar é aqui, ó. Sou eu. É você que precisa mudar. Então, essa clareza e essa consciência, o Melaleuca, o Tier 3, trabalha exatamente isso. Tá? Você reconhecer essa situação. Percebeu que muitas vezes a gente, você, enfim, permite que o outro se alimente da nossa energia? Às vezes você fica até sentindo pesada, sugada, porque você permite que o outro sugue a sua energia. E o Melaleuca, ele vai te defender e ele vai fazer com que você se defenda e que você não se sinta mais responsável pelos problemas do outro. O problema é do outro. Você tem o seu problema e o outro tem o seu problema. Você pode ajudar, ouvir, auxiliar,
mas não você querer pegar o problema do mundo e trazer para você e querer resolver tudo. Você precisa ter clareza. Então, uma das coisas também que o Melaleuca trabalha é justamente o que? A sua autoestima. E hoje nós precisamos muito disso. Quem não precisa trabalhar, cuidar de si mesma, cuidar, né? Ter aquele autocuidado, né? Trabalhar mente, corpo, coração, sentimento. Quem não precisa desse autocuidado, né? Então, o Melaleuca, ele te desperta para isso, para você cuidar de si mesmo, né? Ele é um excelente aliado para isso, né? Principalmente de relações tóxicas, né? Aquelas que te faz mal, às vezes você nem percebe, ou às vezes não quer perceber, né? Então, o Melaleuca, ele trabalha justamente isso, né? Para que você enxergue isso. Eu diria que aprender a reconhecer o seu valor, o nosso valor pessoal, fará você se sentir muito mais segura e pronta para experimentar uma relação mais saudável com seu companheiro ou companheira. Principalmente manter uma relação com você mesma. Tem muita gente que tem dificuldade com isso, não tem? Né? De ficar sozinha, de bater um papo, se olhar no espelho e conversar com você mesma. Muita gente tem essa dificuldade de ficar em companhia dela mesma, não é isso? Então, o Melaleuca, ele trabalha muito essas questões. Tá? Vou fazer uma analogia que eu acho muito interessante. Imagina você dentro de um balão, né? Com a cesta, né? O balão, você está pegando altura, né? Está voando e o vento está a seu favor, né? Está te levando. Só que aí você vê lá na frente que tem uma montanha e você está indo, o vento está te levando e você sabe, você está vendo que você vai bater nessa montanha. O que você precisa fazer rapidamente? O que você precisa fazer? Se livrar dos pesos, não é isso? Você precisa se livrar desse peso morto, que diria que você começa a tirar as coisas que estão a mais dentro do balão, para que ele se torne mais leve e suba, não é isso? Para que você não atinja a montanha que está na sua frente, você vai se estribuchar lá, não é isso? Então, você precisa se livrar desses pesos. E trazendo para cá esse peso morto, o que seria? Mágoa, pessimismo, peso morto da mágoa, peso morto do pessimismo, peso morto da inércia, peso morto de vou levando, sabe aquela, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vou levando, você não impõe limite nenhum, você vai simplesmente indo. Esses pesos mortos é que você precisa se livrar, né? Essa culpa, né? Raiva, mágoa, tudo são pesos que estão na bagagem que a gente vem trazendo e que precisa limpar. A gente precisa se livrar dessas energias. Então, o Melaleuca vai ser um excelente aliado para você. Melaleuca, o Tia Tree, ele trabalha várias questões físicas, né? Problemas físicos também, né? Questões físicas. E uma delas, ele é um excelente antitumoral. Trazendo para cá, para o lado das emoções, antitumoral
está ligado à situação de grandes negações. E o melaleuca tem a capacidade de trazer grandes clarezas mentais. Com grande profundidade, ele vai lá no fundo. Ele vai te fazer enxergar as grandes negações que você faz. Então, por exemplo, lembra que eu falei um pouquinho atrás que, na verdade, essa relação codependente que você tem com o outro, de querer fazer tudo, na verdade, isso está escondendo uma baixa autoestima que você tem por si mesma, né? A falta de amor que você tem por si mesma. Então, se eu nego a mim mesma, se você nega a si mesma, o que está acontecendo em sua vida, você se nega a enxergar determinadas realidades, determinado comportamento que eu tenha, que você tem. O melaleuca, ele vai te trazer isso para a consciência. Ele vai trabalhar isso, né? Ele vai clarear isso na sua mente. Então, o melaleuca, eu posso dizer que o melaleuca, ele não vai cicatrizar um trauma que você tenha. Ele não vai liberar uma dor que você tenha. Ele não vai transmutar um processo, algum problema que você tem. Mas ele vai te trazer a clareza, a consciência das situações e do que você precisa enxergar para mudar algumas situações. Porque dizer não também é um ato de amor, e principalmente por si mesmo. Pensa nisso. Eu diria que viver junto com alguém que você ama, seja pai, mãe, companheiro, companheira, filho, amigo, seja quem for, é maravilhoso. É maravilhoso. Só devemos ficar atentos a encontrar realmente pessoas que são companheiros de estrada, companheiros de viagem, que te levanta, que te leva para cima, né? Que vocês possam caminhar juntos e que não seja uma tábua de salvação. As pessoas costumam falar muito, que eu acho, particularmente, eu não gosto de usar esses termos, né? A pessoa fala assim, eu encontrei a tampa da minha panela, eu encontrei a minha metade, você é a metade da minha laranja. Pô, você é metade? Tem certeza disso? Você é metade? Você tem que ser inteira. Seja inteira. Como diz um amigo meu, em vez de você ser a metade da laranja, seja uma laranja inteira. E o outro, em vez de ser a metade da laranja, que ele seja também uma laranja inteira. Porque as duas laranjas vai dar muito mais suco. Né? Então vocês vão crescer muito mais, porque você não depende um do outro, vocês estão juntos por amor. Esse é o ponto. Por amor é o caminho. O amor é o caminho. E não por uma necessidade. Ou porque eu preciso, por uma conveniência. Que seja por amor à pessoa e a você mesma. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Né? Falei rapidamente aqui de alguns pontos que o melaleuca, né, nos
nos auxilia, nos dá esse suporte, né? E aqui eu coloquei alguns óleos essenciais que trabalham algumas questões, tá? Eu vou trazendo outros vídeos também falando de outros óleos em que eles podem auxiliar dentro da psicoaromaterapia, tá? Então, aqui tem óleos, indicações, né, de óleos para tristeza, né? Então, os óleos cítricos, por exemplo, eles são fantásticos, né, para essas questões, né, para levantar o humor, deixar a pessoa para cima, né, dar aquele up, né? Então, aqui está mais ou menos uma classificação, né, de alguns sentimentos e o que você pode, com qual óleo você pode trabalhar. E eu queria deixar aqui também essa frase que eu acho muito linda, acho profunda, né? Que para cada enfermidade humana existe uma planta na natureza capaz de tratá-la. Só precisamos reaprender quais e como usá-las.